quiserem sentar lá ou se quiserem continuar onde estão. Mas muito obrigado pela presença. Essa audiência pública, em decorrência, nós tivemos conhecimento desse projeto da SEDES. Tivemos, na verdade, conhecimento através de uma reunião que essa empresa teve com moradores de São Joaquim de Bicas, uma comunidade, mais precisamente no bairro Recreio do Lago. E participando dessa reunião, a gente viu quanto é complexo esse projeto. Mas, ao mesmo tempo, a gente não via transparência nesse projeto. Foi a razão que eu e o vereador Jonas, a gente apresentou o requerimento 01/2025 na Câmara Municipal de São Joaquim de Bicas. Ele foi apresentado, foi votado, aprovado por unanimidade. E a proposta era realizar audiência pública para debater os impactos socioambientais no município de São Joaquim de Bicas e região, pelo projeto de ferrovia para escoamento de minério de ferro do Grupo Cedro Participações. Nós enviamos um ofício para a empresa Cedros, informando e mostrando a importância que era de um representante da Cedros estar presente aqui nessa reunião, principalmente para mostrar para a população de fato qual é a intenção dela, os impactos, segundo elas, benéficos, e também os impactos socioambientais na região. Inclusive no ofício, porque na missão da empresa, no site dela, fala que a missão da Cedro é transformar a mineração por meio de desenvolvimento sustentável e inovador, com firme compromisso com o meio ambiente, a segurança e a sociedade, visando um futuro menos desigual, mais sustentável e com melhores oportunidades. Mas, na prática, não é o que ela está apresentando para a nossa sociedade. Inclusive, ela encaminhou um ofício de resposta ao ofício que a gente encaminhou, e elas falam que não é, no momento, a Cedro entende que não seja pertinente a sua participação na audiência pública, tendo em vista que o projeto Ramal Ferroviário Serra Azul ainda se encontra em fase preliminar, com estudos técnicos geológicos, ambientais e topográficos em curso, conforme cronograma definido no anexo 2 do contrato de adesão. Nesse sentido, ela fala que ainda não estão consolidadas, mas eu gostaria só de apresentar. Na prática, ela não está seguindo o que ela colocou aqui. Ela diz que o projeto está em fase preliminar, mas o que nós já temos de oficial, a ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, já autorizou a Cedro a implementar o projeto. Inclusive, nesse processo, teve uma discussão ou um embate entre a Cedro e a MRS, porque tinha um prazo para as concessionárias que já têm concessões, elas teriam prioridade em qualquer um desses projetos. Como a Cedro não manifestou, a NTT deu andamento no processo da Cedro e autorizou a Cedro, e posteriormente o Ministério
dos Transportes, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a Superintendência de Transporte Ferroviário, emitiu uma declaração de utilidade pública e desapropriação de todos os imóveis que estão na faixa do trajeto da FERJ. Então, o que chama atenção, essas autorizações do governo federal, através da NTT, Ministério do Transporte, já deu uma aval para a Cedro avançar nesse projeto dela. Mas uma coisa que chama atenção, no contrato de adesão, existe um cronograma. E esse cronograma, desapropriações, está previsto para 2029. Então, o que a gente tem ouvido da nossa população, as abordagens da Cedro não demonstram este cronograma aqui de ações, porque depende ainda de algumas licenças ambientais. Eu creio que a doutora Cristina, promotora, vai passar algumas informações sobre essas abordagens. Então, o que a gente gostaria só de trazer essas informações oficiais do que já está acontecendo, mas o que a gente entende que não há uma transparência, razão pela qual a empresa não enviou nenhum representante aqui hoje. Aqui não era uma audiência para embates, aqui era uma audiência para trazer informações para a população. Que eu entendo que nós, enquanto comunidade, nós precisamos entender os impactos reais do que é um ramal ferroviário passando. Tem um local que vai ser desapropriado, mas também tem os locais que vão ser vizinhos da linha férrea. E isso traz impacto. Principalmente, uma das questões que eu levantei para um representante da Cedro, e segundo a informação dele, esse ramal, ele não vai ter nenhuma proteção na faixa de domínio. Então, o risco que tem para a população daquele entorno nesse ramal ferroviário. E serão 5 composições com 140 vagões cada. Então não é pouca coisa, e principalmente outras pessoas vão estar passando informações relacionadas ao meio ambiente, a questão socioambiental, mas eu queria somente apresentar essas informações que já são oficiais, do governo federal, autorizando a Cedro a prosseguir com o projeto dela. Só uma lembrança, em 2012, um outro grupo de empresarial entrou com esse projeto na NTT. Em 2015, foi realizada uma audiência pública em Igarapé, precisamente lá na PAI. Eu participei daquela audiência para um ramal ferroviário semelhante a esse, porém com concessão. E o que, no final de todos os estudos para esse ramal da época, que ele não seria somente um ramal ferroviário, mas ele teria um porto para containers em Igarapé. No final do processo de levantamentos topográficos, impactos socioambientais, os empreendedores chegaram à conclusão que era inviável devido ao tamanho do impacto socioambiental que ele causaria na região. Então eles cancelaram aquele processo, e agora a Cedro está vindo com esse ramal, e com detalhe, é um ramal particular, nem é concessão, é um ramal, é uma linha férrea particular. Então é só mesmo trazer, e uma coincidência, tem um projeto de lei 3402 em tramitação na Assembleia Legislativa,
que fala sobre mitigação dos efeitos de uso de recursos hídricos em projetos dutoviários, ou seja, é um projeto proibido, né, o mineroduto. E se você for analisar bem, projetos dutoviários, qualquer coisa líquida, pastosa, através de dutos. Então, se você vê esse projeto, ele pode até proibir a Copasa de criar novas extensões de abastecimento de água. Você vê tamanha coincidência, do mesmo período que a CELS apresenta um ramal ferroviário particular, aparece um projeto proibindo o mineroduto na nossa região. Não estou aqui debatendo a questão do mineroduto em si, mas a questão de são projetos que um favorece o outro, se você for analisar. Então é mais para a gente ter informações claras do que está acontecendo e do que está por trás de toda essa movimentação em cima desse projeto. E só mais um detalhe: Lucas Callas, que é o presidente do Conselho das Cedros, hoje ele faz parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Governo Federal. Então, o presidente da Cedro hoje está dentro do governo federal, certamente pleiteando as demandas dele lá. Eu vou passar a palavra para o vereador Jonas, para eles darem as considerações, e a gente vai dando seguimento nas próximas palavras.